partiu para o primeiro vídeo do o que o Renan faria se estivesse empreendendo nesse setor. E o setor de hoje que a gente vai falar é o setor de serviços. E contextualizando aqui, a gente já conheceu um pouco dentro da nossa oportunidade, da nossa vida empreendedora, a gente já conheceu um pouco desse setor. Primeiro porque em qualquer empreendimento você tem muitos prestadores de serviço e você consegue visualizar o que eles estão passando, os desafios, como que eles fazem a abordagem, etc. E segundo, que eu também tenho amigos próximos que atuam dentro desse setor. Então a gente tem dicas específicas para se você tem uma empresa de serviço. Dando um exemplo aqui de um amigo que acompanha a live nossa aqui, até em homenagem a ele aí, que tem a BR Multas, quem não conhece acompanha aí, que é o Lucão, que é um negócio que eu tenho uma grande admiração. É uma empresa prestadora de serviço. O que a BR Multas faz hoje, eles recebem a sua multa, eles entram com o processo judicial recorrendo com aquela multa, cobram uma taxa quanto a isso e em cima daquilo eles têm a remuneração deles. Uma empresa desse tipo, ela vai ter todas as características de uma empresa de serviço. E essas empresas, para crescer, existem determinados mecanismos específicos, diferenças em processos, diferenças de gestão e até formas comerciais de abordagens para você conseguir conduzir e crescer uma empresa de serviço. Então vamos falar o que eu faria se eu tivesse numa empresa dessas. Primeira coisa, a gente entrou dentro de uma empresa de serviço, a gente tem que entender a relevância do que se está sendo prestado. Qual que é o tipo ou os tipos de serviço que aquela empresa atua? Poxa, no caso da BR Multas, a gente tem o serviço de avaliação, de recorrer com as multas. Ok, quando eu olho esse serviço, qual que é o tamanho do mercado? Qual que é o tamanho do jogo que eu tenho a jogar? É a primeira coisa que eu entraria se eu estivesse dentro dessa empresa. Eu olharia o tamanho do negócio de multas, de processos, de pessoas que recorrem, e ali eu entenderia o tamanho do meu mercado. Ok, tem essa informação. O que eu faço com isso? Eu vejo se ali dentro dá para realizar o meu sonho. Vocês vão ver durante a Semana do Empreendedor, gente, a gente falando o tempo inteiro em qual que é o tamanho do seu sonho. Se você tem um sonho de um negócio muito gigante em faturamento, tem determinados setores que não te cabem. Se você tem um sonho de ter uma estabilidade de trabalho e ter uma vida tranquila, você não pode ser, no caso, um obstetra, por exemplo, que precisa de atuar em situações de emergência, não tem hora para ele. Então, na mesma coisa do empreendedorismo. Então, quando você avalia o tamanho do mercado daquela empresa, você começa a ter noção se ali cabe o seu sonho. A outra coisa, antes de entrar mesmo em processos, mesmo em reestruturação, em pessoas e etc., eu faria uma segunda coisa que é o quê? Quais seriam as frentes adicionais de crescimento para essa empresa? Então uma empresa pode crescer de diversas formas. Nós podemos crescer com franquias, a gente pode crescer aumentando o ticket médio, a gente pode crescer aumentando o número de clientes que entram naquele local ou também aumentando a quantidade e amplitude de serviços que eu forneço, ok? Então nesse caso, por que eu olharia a amplitude primeiro antes de olhar os outros âmbitos de crescimento do negócio? Porque a amplitude me deixa ver o jogo de longo prazo. Eu sei que aquela empresa, se ela crescer total no setor dela, ela pode atingir um faturamento X, mas se ela expandir para essa e essa verticalização, são mercados de tal tamanho. Ali eu já consigo entender o jogo que eu consigo jogar. Um segundo ponto, terceiro ponto, no caso de uma empresa de serviço. Como está aquele serviço no momento e como que é reconhecido pelos clientes aquela prestação de serviço. A gente passaria a fazer então um diagnóstico do atual serviço. O que os clientes gostam naquela prestação, o que eles admiram, o que eles mais buscam, como que hoje eles são atendidos, como que eles prefeririam ser atendidos,
quais são as outras empresas e o que elas andam fazendo para atender e prestar esse mesmo serviço. Então a gente começa a estudar o cliente e o que a empresa tem de serviço para poder melhorar aquilo. É óbvio que se eu entro dentro da empresa e eu vou fazer isso, eu vou ter que gastar sola de sapato, ou seja, eu vou ter que estar com o cliente nesse momento. Eu não posso fazer isso num ponto de vista só no escritório. Eu tenho que viver. Então é a hora de você ser o cliente oculto, de você ligar para a empresa que você acabou de entrar, de você fazer, ou se você é o dono, você fazer isso esporadicamente para você poder entender e sair fora do seu negócio e ver como que as pessoas e os clientes estão recebendo aquele serviço. Isso é extremamente importante. Outra coisa que vocês vão ver a gente falando muito aqui é essa fase de diagnóstico. Não adianta você tentar, chega o Renan num business e sai tentando mexer nas coisas. Não adianta você sair tentando mexer em tudo se você não diagnosticou as oportunidades e os problemas. Então, isso ainda está em fase de diagnóstico. Entender o que o cliente está percebendo daquele serviço e explorar um pouco da concorrência. Uma quarta linha, já puxando essa questão da concorrência, é esta análise de concorrência detalhadamente. Muita gente vai empreender e não olha o mercado. Em empresa de serviço é a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Eu sou um pedreiro e presto serviços de construção. Eu preciso de olhar outros pedreiros, outras empresas que prestam esse serviço, para eu ter noção de como que elas estão atuando. Se elas são extremamente profissionalizadas, se elas estão atuando, qual que é o marketing delas, se elas estão no digital, se elas estão fazendo isso de forma física, como que elas estão abordando o cliente, qual empresa que mais está vendendo, quais os serviços que ela está colocando, como que é o site dessa empresa. Então, na análise de uma empresa prestadora de serviço, você tem infinitos outros players para você analisar. Você pode se passar por cliente oculto de diversos deles e fazer uma excelente espionagem. Por quê? Isso vai te imputar com mais insights em como atuar para expandir aquele serviço que você presta. A quinta atuação que eu faria dentro de uma empresa de serviço. Uma vez que eu fiz um diagnóstico inicial, eu olhei a amplitude do jogo, aonde que eu posso verticalizar, qual que é o tamanho do mercado que eu posso atuar. E eu consegui avaliar os clientes, o que eles percebem do produto, quais os produtos, se tem pontos de ruptura e de fraqueza dentro dessa prestação de serviço. E eu consegui analisar a concorrência, agora eu vou começar a elaborar um plano de atuação para interferir nisso, mesmo antes de olhar processos. Por quê? Porque esse leque inicial, ele é importante para você não se infiltrar dentro dos processos demais e depois esquecer que você está jogando um jogo grande. Vamos dar uma pausa aqui para eu contar um exemplo que está acontecendo com a gente na atualidade, nesse início de ano de 2022. Estamos em 2022. A gente está dentro de uma empresa de eletrônicos e estamos nessa fase de entendendo o jogo. Nesse momento, a gente começa a entrar na operacionalização do negócio. E, obviamente, quando você entra como sócio, como dono, você coloca chapeuzinho de várias funções. E essas funções começam a te consumir. E você passa a ter que operacionalizar coisas daquela função, uma vez que você está jogando o jogo. É muito comum o empreendedor ser engolido nessa fase. E ele não conseguir ter mais amplitude de visão do jogo que ele estava jogando. Se ele não desenhou isso antes de entrar dentro de processos, certamente ele vai ser engolido. Se ele desenhou a visão, enxergou o jogo amplo e depois desceu para os processos, ele sabe o que ele tem que olhar, aquela visão de águia, mesmo quando ele está atuando ali embaixo como uma galinha ciscando, entendeu? Ele tem a visão de águia do jogo lá em cima. Então, no caso de processo, deixe o processo para uma próxima etapa. Se tiver algum gargalo absurdo, obviamente de apagar incêndio, você vai intervir como apagar incêndio, mas reestruturar processos pode vir num segundo ponto de atuação, principalmente dentro de uma empresa de serviço, uma vez que tem muito ganho de jogo em aumento de faturamento, expansão de clientes, aumento de ticket médio,
verticalização de atendimento, de unidades, né, de amplitude de serviço, e tudo isso é um jogo bem maior do que eu otimizar uns processos inicialmente. Ó, você que está acompanhando o vídeo até agora, se está curtindo o conteúdo, dá um likezinho no vídeo, compartilha com as pessoas que você ama e que estão dentro de business, porque o conteúdo é foda, é coisa que a gente viveu, é coisa de gente que faz acontecer e que já fez acontecer. Então compartilha, cara, galera, dá o likezinho e não esquece de seguir o canal, porque toda quarta-feira a gente está tendo live no YouTube e quando tiver vídeo novo, você vai receber essa chamadinha direta aí no seu YouTube. Então voltando para o nosso exemplo do nosso amigo Lucão aí, entramos dentro de um setor no caso da BR Multas. Vamos avaliar então o tamanho do setor, qual que é o tamanho do jogo. Vamos ver verticalizações necessárias. Por exemplo, a gente consegue dentro da BR Multas atender também a prestação de serviço, de análise de documento, de auxílio das pessoas que precisam, quando elas recorrem com multa, elas também têm um problema, elas têm um carro, obviamente, quando elas recorrem com multa, então também elas precisam de seguro para esse carro. Eu consigo incrementar isso e adicionar novas frentes sem perder a essência do meu negócio com o cliente. Eu vou analisar essas frentes de expansão e provavelmente colocar isso dentro de uma gama de projetos para a gente poder expandir verticalmente a empresa. Avaliamos isso, a gente passa a avaliar como que está o serviço da BR Multas, como que o cliente está recebendo isso, como que a gente pode intensificar isso. Cara, hoje a BR Multas, ela chegou para mim através de uma indicação. A gente tem uma mega oportunidade de marketing para atuar e divulgar a empresa para poder chegar a uma infinidade de pessoas dentro do funil. Eu começaria buscando ideias e brainstorm com o time para poder levantar quais ações podemos fazer para entupir o funil inicial de pessoas, antes mesmo de arrumar o processo. Porque se eu tago muita gente, eu vejo que o meu processo não está dando conta, eu venho e ajusto o processo. Tem gente que faz o contrário. Tem gente que fica ajustando o processo ad eterno e esquece de encher o funil. Então não esqueça isso, você precisa de vender e depois corrigir o business. O que puxa um business é venda. Então nesse caso, eu faria uma atuação dessa forma. Uma outra situação, análise de concorrência. Como meus concorrentes estão posicionados? Quem hoje faz esse serviço de prestação de multa? Quem hoje, como que essas pessoas estão atuando? Em quais locais? É regionalizado? O pessoal está atuando no Brasil? Tem gente no Instagram, tem gente na internet, tem gente divulgando isso junto aos Detrans, Denatrans, tem gente com parceria com o governo. Como que o pessoal está fazendo isso? Tem alguém atuando dentro de empresas, no corporativo, vendendo serviço pro corporativo? É uma mega oportunidade, corporativo e gov. Então vocês estão entendendo a dimensão que o jogo começa a tomar quando a gente entra com essa cabeça dentro do negócio? É essa que é a virada que tem que acontecer. Ó, e uma segunda pausa aqui para o seguinte: quem ainda não está seguindo a gente lá no Instagram eu coloco dicas direto, o tempo inteiro, e stories dessa vida nossa nos business. Então ajuda muito a visualizar, você entender isso acontecendo na prática. Porque eu dou um exemplo aqui e às vezes você não consegue amarrar com o seu negócio, mesmo o seu negócio estando em serviço. No Instagram a gente vem colocando essas dicas picadas e são vários insights. Então aproveita, entra lá e segue o Renan no Instagram, é HDanif. Então galera, partindo dessa visão de jogo, amplitude de serviços, amplitude de clientes, aumento de ticket médio proporcional, aumento de ticket médio com venda casada, venda de produtos de maior valor agregado, tudo isso vai inflar o faturamento e atuar no marketing para poder entupir o funil de venda da empresa. E depois disso, depois de ter essa visão e entupir o funil de vendas da empresa, a gente sim pode vir e fazer atuação dentro de processo. Uma vez que a empresa está vendendo bastante, a gente vai entrar para atuar com processos e pessoas, porque o negócio começa a não dar conta. E aí você já tem um negócio tracionado e aí vem uma curva de expansão, que aí é papo para outro vídeo. Então, isso é um brainstorm do que eu faria se eu estivesse dentro de uma empresa de serviço
Peguei o exemplo aqui de coração do Lucão, que tem acompanhado a gente aí. Se você quiser ajuda específica para o seu negócio, toda segunda-feira, às 8 horas, a gente tem o SOS do Empreendedor no Instagram, que é um bate-papo comigo de 1 hora, que o empreendedor pode se cadastrar. É só entrar no link da bio do Instagram, se cadastra lá, vamos colocar o linkzinho aqui em cima, para você participar do SOS Empreendedor, que é a gente olhando pelo seu negócio, fazendo um bate-papo, é uma prosa muito legal. Fechamos o vídeo de serviço. O próximo dia nós vamos gravar, a próxima gravação vai ser de um novo setor, o que o Renan faria se tivesse nesse outro setor, e essa semana inteira vão ser vários vídeos para você poder modelar o seu negócio e pegar ideias para poder alavancar o seu business. Fechou? Tamo junto!